Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Começamos a olhar para a Conferência de Segurança de Munique. Que conclusões é que podemos tirar deste cada vez maior distanciamento entre a União Europeia e Estados Unidos no que toca ao Ocidente? Não é? Muito boa tarde, Vânia, boa tarde também para os senhores telespectadores. Há um distanciamento, mas é um distanciamento calculado. Significa que quem veio à Conferência de Munique a chefiar a delegação norte-americana, que tinha 50 pessoas, foi a terceira pessoa do sistema político norte-americano. Não veio o presidente, não veio o vice-presidente, veio o secretário de Estado, que é uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros. E este secretário de Estado veio, no essencial, ele tentou corrigir aquela que tinha sido a postura do vice-presidente na reunião anterior. E então o tom foi muito mais cordato, foi muito mais moderado, foi mais simpático. E escolheu junto da parte europeia. Depois vem o lado do distanciamento. E esse lado do distanciamento aponta para quê? Que Marco Rubio, na substância, não se afastou muito de Vance. E porquê é que não se afastou? Porque ambos tentam ser os seguidores e os sucessores de Donald Trump. E por isso mesmo voltou a colocar o foco em dois aspectos que, segundo ele, estão a minar aquilo que se chama a essência europeia. Quer dizer que, depois de louvar a Europa, depois de explicar que os Estados Unidos são filhos da Europa, depois de explicar que a Europa marca pela sua cultura, que foi uma luz do mundo, aponta as causas da decadência atual. E são a imigração, de que já tinha falado Vance o ano passado, e depois começa também a dizer que são determinadas políticas que não estão adaptadas ao tempo. E nós teremos depois de perceber que o distanciamento continua no dia seguinte e continua ainda hoje. Qual é o distanciamento? A seguir, Munique reuniu-se com dois líderes europeus. Ontem foi com o Roberto Fico, da Eslováquia. Hoje é com Viktor Orbán, da Hungria. Que são as duas pessoas que verdadeiramente estão mais próximas de Putin do que da União Europeia. São membros da União Europeia, mas tudo fazem dentro da fortaleza de Visegrado para apoiarem a pretensão russa. E repare, este dado aponta para que, afinal de contas, o Marco Rubio tenha vindo fazer aquilo que eu tenho vindo a denunciar há muitos anos. Esta é a continuação da ideia que foi propagada na Europa por Steve Bannon, que é formar o quê? Uma internacional populista, cultural ou identitária. E esta internacional populista, cultural ou identitária, explica que verdadeiramente o modelo MAGA é o modelo que norteia, portanto, tanto Rubio como Vance, e que, evidentemente, tem o epicentro em Donald Trump. Há um dado muito importante. Ele disse que, para a Europa ser grande, tinha de seguir o projeto MAGA. Venham connosco para esta nova realidade mundial. Quer dizer que para a Europa ser mega, tinha de ser mesmo mega. Quer dizer, make Europe great again, e mega nós sabemos que significa grande, muito grande. É multiplicar uma unidade por 1 milhão de vezes. E por isso mesmo para a Europa multiplicar por 1 milhão de vezes tem de seguir o modelo dos Estados Unidos. E aí a Europa falou Kaja Kallas, melhor do que Ursula von der Leyen. Kaja Kallas disse que a Europa tem uma matriz. A Europa sabe para onde vai. A Europa sabe o que quer. E isso aplica-se à Ucrânia também, professor? Aí começam os problemas. É que teve também nesta reunião quem? Zelensky. E Zelensky utilizou Munique num duplo sentido. Ele utilizou a Conferência de Munique para recuperar o Acordo de Munique de 1938. Explicou claramente que se os europeus, se os norte-americanos cederem agora e obrigarem a Ucrânia a ceder territórios no Donbass à Rússia, vamos ter uma repetição, uma revisitação de 1938. Repare, ele chamou, não falou em Hitler, falou no antigo Putin. E quem é o antigo Putin? Era Hitler, que verdadeiramente nós sabemos que enganou os aliados, enganou, por exemplo, Chamberlain, enganou o Reino Unido. E porquê é que enganou?
porque disse que o apaziguamento aconteceria se lhe dessem a terra dos Sudetas, que era da Checoslováquia. O que é que acontece? Chamberlain teve de acordo, foi recebido em Londres com grande alívio e percebeu-se depois que a Segunda Guerra Mundial foi o passo seguinte. O que é que acontece? Munique está nos dois elementos, o acordo e a conferência. E o que é que há aqui da parte de Zelensky? É um aproveitamento político da conferência usando o acordo. E para explicar que os Estados Unidos não estão a ser justos, porque estão a exigir muitas concessões à Ucrânia, mas não falam da mesma maneira com Vladimir Putin. E o que ele explica é que a história pode estar a explicar, pode vir a ser, bater-nos outra vez à porta. E como eu digo, sempre que o passado bate à porta do presente, hipoteca o futuro. Este dado aqui é importante para percebermos que esta conferência foi uma conferência muito importante a seguir a Davos, para explicar o quê? Onde é que neste mundo de múltiplas ordens é possível encontrar acordos, é possível encontrar pontos de equilíbrio, mas estes pontos de equilíbrio são sempre pontos de equilíbrio pontuais, são sempre transitórios. Porquê? Porque há aqui interesses que são contraditórios, que são incompatíveis. Professor, e por falar de interesses, eu queria passar aqui para o nosso tema seguinte, o caso de Jeffrey Epstein. Também vão surgindo a conta-gotas nomes, não é? Diariamente já vimos o nome do Papa João Paulo II envolvido. Hoje há a notícia no Correio da Manhã, dá nota de que o embaixador de Portugal em Singapura também surge numa troca de mensagens. Que consequências é que todas estas ramificações podem ter? E eu sei que o professor também é estudioso do caso já há alguns anos. O quão complexo é este caso e o quão grave ainda pode vir a ser? Nós só sabemos a ponta do iceberg e percebemos claramente que há nomes que surgem, mas surgem acidentalmente. Porquê? Porque, evidentemente, surgem pronunciados, ditos por outras pessoas, mas não têm uma ligação direta ao processo. E há nomes que, evidentemente, estão muito envolvidos no processo. No caso português, a referência ao caso Casa Pia era inevitável. Nós temos de perceber que estamos aqui perante pedofilia e o caso Casa Pia foi um caso de pedofilia. Percebermos a referência aos Açores, aos jatos, às viagens de jato privado, também era uma inevitabilidade. Os Açores é aquilo que eu chamo um porta-aviões no meio do Atlântico. Depois, perceber a ligação a ministros, como por exemplo Luís Amado, também é normal. Porquê? Porque Epstein pertence a um grupo que tem ramificações e tem ligações às principais capitais mundiais. No sentido de quê? De usar aquilo que se chamam a sua teia de interesses e tentar, portanto, interferir em assuntos em que os seus interesses possam ser postos em causa. Quer dizer que não é obrigatoriamente a razão da pedofilia, o haver, portanto, encontros sexuais com menores, que estará em todo o ficheiro. Nós percebemos que se esse caso é grave, é muito mais grave quando se utilizam esses encontros ou esses contactos para saber segredos de Estado. Neste momento, percebe-se claramente que Keir Starmer, que por acaso também foi uma voz muito importante em Munique e que praticamente enterrou o Brexit, não o enterrou formalmente, mas enterrou de facto, era alguém que nos interessava, à União Europeia, que se mantivesse no poder, mas a grande verdade é que Keir Starmer está com muita dificuldade em manter-se no poder, precisamente por causa deste caso Epstein, mas cá está. Ele já houve várias demissões em várias empresas. E os seus assessores estão todos a demitir-se. O seu chefe de gabinete demitiu-se. E o que é que acontece? Estes danos são colaterais. Epstein influenciou, provavelmente, pessoas da entourage do atual primeiro-ministro, Keir Starmer, para quê? Por exemplo, para a nomeação do embaixador norte-americano, do embaixador inglês nos Estados Unidos.
já se demitiu, já percebemos isso, mas entendemos que, por exemplo, o príncipe André está envolvido. Não era preciso vermos aquelas imagens, mas aquelas imagens já são gravíssimas, porque é pedofilia. O pior é informações de Estado que ele passou a Epstein e que têm a ver, por exemplo, com segredos de Estado e segredos, por exemplo, no que diz respeito aos interesses do Reino Unido. Neste momento, nós vamos perceber, à medida que forem conhecidos mais nomes, que esta é uma teia que deixa muito poucas capitais de fora. Significa que vamos ouvir falar na Rússia, vamos ouvir falar na entourage de Putin, vamos ouvir falar em mais elementos nos Estados Unidos e, no meio disto tudo, há uma figura novamente, Donald Trump. Donald Trump que disse, investiguem este homem, porque o que ele fez é criminoso. Depois percebemos que ele tentou que não fossem divulgados alguns nomes, precisamente por causa destas Donald teias. Trump aparece muitas vezes ao lado de Jeffrey Epstein, não é? E a própria Melania Trump. Claro, e ele diz, mas toda a gente o conhecia, e a partir do momento em que soube que ele tinha este comportamento, afastei-o do meu circo, expulsei-o do meu clube. Ele diz isso, mas vai aparecer em muitas conversas e estas conversas, o teor dessas conversas, repare, os nomes. Num primeiro momento, Pat Bondi, a Procuradora-Geral, teve uma atitude desastrosa neste caso. Até uma atitude que eu posso dizer que foi ofensiva para com as vítimas. Repare, o rei inglês, a família real inglesa, que tem um membro envolvido no caso, disse logo, retirou-lhe os títulos, o rei retirou-lhe os títulos, expulsou dos aposentos reais e, mais do que isso, disse que se punha do lado das vítimas. Aqui, a administração norte-americana, num primeiro momento, através de Pat Bondi, pôs-se do lado dos agressores. Porquê? Escondeu o nome desses agressores, mas tornou público o nome das vítimas e os contactos pessoais, os telemóveis, os e-mails dessas vítimas. Isto é claramente uma afronta, um ato perfeitamente indigno e, mais do que isso, a atitude da Procuradora-Geral, quando confrontada, depois de jurar dizer a verdade e toda a verdade, é uma atitude a todos os níveis reprovável, porque não há ali humanidade nenhuma e, mais do que isso, há um ar ofensivo, quase de desafio, em vez de se pôr onde deveria pôr. Há aqui um caso, temos de analisar este caso e, no caso de Epstein, vão surgir nomes portugueses, claro que vão surgir, já falei neste, mas, por exemplo, quando falamos em Carlos Pires, que a peça anterior acabou de mostrar, o que é que Carlos Pires é? Neste momento ainda está na vida, é embaixador em Singapura, ainda está na carreira diplomática, e ele diz, portanto, que nunca se encontrou pessoalmente. O que nós agora vamos perceber nestas conversas todas é que não podemos não nos termos encontrado pessoalmente, mas o importante é o teor das mensagens. E este teor das mensagens vai mostrar qual é o grau de proximidade e o que é que se pretendia com este contacto. Porque estes jogos de bastidores destinavam-se a quê? A obter vantagens competitivas. E aí está ligado, evidentemente, ao mundo da alta finança. O que nós percebemos é que temos aqui uma elite predatória e uma elite com uma vida privada com muitos vícios. Mas também há gente que só está nisto por fatores que não têm a ver até com o crime sexual, têm a ver com os interesses. Com os outros interesses. Este é um caso que é condenável a todos os níveis. Estamos na ponta do iceberg. Exatamente, vai dar muito que falar ainda. E mais do que fazermos, é importante identificarmos os nomes, deveria ter sido importante protegermos as vítimas, coisas que não conseguimos, mas o importante agora é analisar o conteúdo, fazer a análise de conteúdo de todos aqueles telegramas, de todas aquelas mensagens, de tudo aquilo que nos explica qual é o grau de envolvência e o que é que se pretende. E aí vamos perceber que, afinal, os inimigos públicos são amigos em atos muito pouco dignos.
Professor, aqui na reta final da nossa conversa, vamos até ao Irão. O Irão propõe benefícios económicos para os Estados Unidos nesta segunda ronda de negociações. Israel diz que qualquer acordo entre Estados Unidos e Irão deve incluir o desmantelamento completo do programa nuclear iraniano. Podemos, de facto, esperar um acordo viável ou vai ser sempre aqui uma espécie de braço de ferro? Amanhã, terça-feira de Carnaval, vai ser o dia das reuniões. E Genebra vai ser o centro das decisões. Vai ser o centro das decisões, porquê? Porque é a reunião trilateral entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos. E, por outro lado, é uma reunião bilateral entre os Estados Unidos e o Irão. E o Irão mandou, portanto, alguém que domina perfeitamente todo o dossiê no que diz respeito ao nuclear, mas também conhece a maneira de pensar ocidental e a maneira de pensar norte-americana. O que é expectável? Provavelmente, o Irão vai conseguir levar a sua avante. Significa que provavelmente não haverá um conflito, apesar de Donald Trump dizer que a queda do regime era o que de melhor poderia haver. Só que já o avisaram da dificuldade que há na queda do regime. E porquê Netanyahu sempre nisto? Repare, a Mossad é presença assídua desde há muitos anos no Irão e em todos os países em que percebe que podem ser uma ameaça para Israel. E atenção, o Irão é de facto uma ameaça para Israel. Está lá um relógio que todos os dias conta o tempo que falta para a destruição de Israel. E isto, nós percebemos o que é que isto significa. Depois há outro elemento muito importante. Fixem a sigla MICE. MICE são 4 palavras começadas na língua inglesa e que significam a estratégia da Mossad no Irão. MICE é o M de money, dinheiro. É o I de ideology, ideologia. É o C de coercion, coerção. E é o I de ego. O que é que isto quer dizer? Usando o dinheiro, a coerção, usando também a ideologia e o ego, a Mossad tem vindo a contratar iranianos e estrangeiros para tentarem também dinamitar o regime. E é evidente que a Mossad dispõe de dados e faz a sua leitura no sentido de tentar pressionar Donald Trump, e tinha razão da outra parte, o processo nuclear iraniano não é apenas para fins pacíficos, mas também percebemos por outro lado que o que aqui está, e para terminar, que verdadeiramente Donald Trump recebe estas informações, mas percebe qual é a complexidade do problema. E a complexidade é que este povo está também disponível para reagir, para resistir, não sendo o povo iraniano, mas o regime iraniano. Ainda temos aqui mais um bocadinho, afinal, professor, mas e então podemos esperar, de facto, avanços concretos nas negociações de amanhã? É inevitável. E o que é que o Irão vai prometer? Vai prometer que aceita que... Porque o Irão não se vai reunir apenas com os Estados Unidos. Vai também reunir-se com a Agência Internacional... O Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi. Exato. E vai dizer o quê, Rafael Grossi? Nós estamos disponíveis para aceitar uma inspeção da vossa agência. Para mostrar qual é a quantidade de urânio que enriquecemos e qual é o grau desse enriquecimento. Não pararemos... Ou seja, no fundo, transparência, não é? A transparência. Que o Irão, para estar a dizer isto, é porque o regime percebe que está mesmo em perigo. Mas vai possibilitar isso. Depois, sabe que a visão transacional de Trump é dinheiro, é o money. E então o que é que ele vai dizer? Vamos dar vantagens económicas. No quê? Na exploração daquela que é a nossa grande riqueza, o petróleo. Vamos aceitar que companhias norte-americanas também entrem na exploração do petróleo iraniano, na comercialização do petróleo iraniano. Depois vai tentar contentar ainda os Estados Unidos, dizendo-lhe o quê? Temos ainda uma vantagem, é que nós não vamos acabar com os mísseis de médio e longo alcance, como quer Israel, mas vamos fazer uma coisa muito simples. Os mísseis balísticos
que atacam Israel, nós podemos também parar esse programa ou pelo menos reduzi-lo, atenuá-lo. Então quer dizer que o Irão vai dizer que está disponível para cedências, desde que haja um elemento, é não ser atacado, mas mais do que isso, é que as sanções diminuam, porque o Irão diz que é obrigado a escolher estes amigos e porquê? Por uma razão simples, porque está sancionado e as sanções estão a sentir-se junto da sua população. Vamos ter de aguardar, não ponho de lado que não haja algum ataque cirúrgico, mas uma grande invasão, a meu ver, está perfeitamente, apesar de mais um porta-aviões estar a caminho do Médio Oriente, é apenas para aquilo que eu chamo o C de coercion. Coerção significa o quê? Mostrar a bandeira. Para quê? Para levar a outra parte a fazer o máximo de concessões possível. Professor José Filipe Pinto, muito obrigada pela sua análise e um bom dia. Bom dia.